Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo 149, intitulado Teoria do Benefício, segundo vídeo. Como o vídeo anterior foi só um vídeo de digressão sobre a ciência, a passagem do Fausto, vamos começar do topo. Tão insolúvel que o Quincas Borba não pôde dar com ele, apesar de estudá-lo longamente e com boa vontade. Ora, adeus, concluiu. Nem todos os problemas valem 5 minutos de atenção. Quanto à censura de ingratidão, Quincas Borba rejeitou-a inteiramente, não como improvável, mas como absurda, por não obedecer às conclusões de uma boa filosofia humanística. Não me podes negar um fato, disse ele, é que o prazer do beneficiador é sempre maior que o do beneficiado. Então, quem dá sente mais prazer do que quem recebe. Que é o benefício? É um ato que faz cessar certa privação do beneficiado. Aquele que recebeu, estava com fome, não está mais com fome. Uma vez produzido o efeito essencial, isto é, uma vez cessada a privação, torna o organismo ao mesmo estado anterior, ao estado indiferente, né? Então, basicamente, é essa teoria na psicologia tem um nome para isso. Bom, isso não é tão importante, mas seria interessante eu lembrar dessas coisas. Que assim, você tem o seu estado normal. E no estado normal você não percebe as coisas. Você sente frio e você faz alguma coisa, o teu corpo ou você mesmo, para você voltar ao estado normal. Sente fome, mesma coisa, né? E aí você volta ao estado indiferente. Supõe-se que tens apertado demais... supõe-se que tem apertado em demasia o cós da calça, a cintura da calça. Para fazer cessar o incômodo, desabotoas o cós, respiras, saboreias um instante de gozo, o organismo torna a indiferença e não te lembras dos teus dedos que praticaram o ato. Não havendo nada que perdure, é natural que a memória se esvaeça, porque ela não é uma planta aérea, precisa de chão. Ou seja, você precisaria daquele prazer constantemente ali para você ter essa memória de gratidão, né? A esperança de outros favores, é certo, conserva sempre do beneficiado a lembrança do primeiro, mas esse fato, aliás, é um dos mais sublimes que a filosofia pode achar em seu caminho. Explica-se pela memória da privação ou, usando de outra fórmula, pela privação continuada na memória. Então, sempre você, na tua memória, você tem a ideia que você está precisando de coisa. A privação continuada na memória. Ele me ajudou com um pedaço de pão. Poxa, mas uma mortadela que fosse. Né? Não precisava nem ser mortadela, podia ser até mortandela ali, já me ajudava. Aí ele te deu a mortadela. Pô, um queijo, né? Aí ele te deu o queijo. Queijo, na verdade, não combina com mortadela. Não sei se você concorda comigo. Na verdade, você tem que concordar. Queijo com mortadela realmente não combina. Mortadela é muito forte, né? Tinha que ser pelo menos um apresuntado, percebeu? Então fica aí até você chegar, sei lá, né? Fica continuado na sua memória, né? Vamos pegar a expressão que ele... Privação continuada na memória. Que repercute a dor passada e aconselha a precaução do remédio oportuno. Não digo que ainda sem essa circunstância não aconteça algumas vezes persistir a memória do obséquio, acompanhada de certa afeição mais ou menos intensa, mas são verdadeiras aberrações sem nenhum valor aos olhos de um filósofo. Novamente, né, o que a minha ciência não explica, nesse caso o que a filosofia não me explica, não é importante, isso é irrelevante, né? Mas, repliquei eu, se nenhuma razão há para que perdure a memória do obséquio no obsequiado, ou seja, a memória do pão ao faminto, menos há de haver em relação ao que deu o pão, ao obsequiador. Quisera que me explicasse esse ponto. Não se explica o que é de sua natureza evidente, retorquiu Quincas Borba, mas eu direi alguma coisa mais. A persistência do benefício na memória de quem o exerce explica-se pela natureza mesmo do benefício e seus efeitos. Então, quem dá sempre lembra daquilo. Primeiramente, há o sentimento de uma boa ação e, dedutivamente, a consciência de que somos capazes de boas ações.
Então não é porque eu efetivamente quero acabar com a fome do meu amigo, mas olha como eu sou bom, eu faço boas ações. Em segundo lugar, recebe-se uma convicção de superioridade sobre a outra criatura. Superioridade no estado e nos meios. E essa é uma das coisas mais legitimamente agradáveis, segundo as melhores opiniões, ao organismo humano. Erasmo de Roterdã, né, que no seu elogio da sandice é mais comumente, pelo menos eu acho as edições de hoje em dia, elogio da loucura. Tá? Erasmo, no seu elogio da sandice, escreveu algumas coisas boas. Chamou a atenção para a complacência com que dois burros se coçam um ao outro. Lembre-se, complacência aqui, benignidade, né? É ação inspirada por condescendência, né? Estou longe de rejeitar essa observação de Erasmo, mas direi o que ele não disse. A saber, que se um dos burros coçar melhor o outro, esse há de ter nos olhos algum indício especial de satisfação. Então, quem coça melhor, ou seja, quem está ajudando mais o outro, vai ter mais satisfação, né? Por que é que uma mulher bonita olha muitas vezes para o espelho, senão porque se acha bonita e porque isso lhe dá certa superioridade sobre uma multidão de outras mulheres menos bonitas ou absolutamente feias? A consciência é a mesma coisa. Remira-se a miúdo quando se acha bela. Remira-se, na verdade olha novamente, né? A miúdo a todo tempo. Então a consciência boa, se eu fiz algo bom, a todo tempo eu fico olhando para mim mesmo e falando, olha como eu sou bom, olha como eu sou bom, olha como eu sou bom, né? Como uma mulher que sempre olha pro espelho, nossa, mas eu sou linda, hein? Ou hoje em dia não fica olhando pro espelho, né? Fica tirando selfies. Nem o remorso é outra coisa a mais do que trejeito de uma consciência que se vê hedionda. O remorso é o trejeito da consciência que se vê hedionda. Não esqueça que, sendo tudo uma simples irradiação de humanitas, o benefício e seus efeitos são fenômenos perfeitamente admiráveis. O benefício e seus fenômenos são fenômenos... O benefício e seus efeitos são fenômenos perfeitamente admiráveis. Bom, a gente já conversou largamente, né, tentando impugnar a filosofia do Quincas Borba, mas vamos lá, só esse ponto que ele fala, né? Esse ponto aqui eu acho interessante falar, eu já comentei também aqui, porque é o ponto que filosofia baratinha, né, defende bastante, né? Então, como eu falei, você vai assistir lá o Dr. House, aquela série daquele médico que é super esperto e tudo mais, e aí ele é pessimista e ele tem esse tipo de filosofia aqui, né? Não, na verdade, você só tá doando o seu órgão porque você vai sentir prazer, blá blá blá, blá blá blá, né? E aí, o que acontece bem frequentemente, me desculpe se você está nesse nível, mas a gente bate por amor, né? Acontece bem frequentemente que a pessoa lê 2 ou 3 frases filosóficas lá, lê um dos axiomas do Nietzsche, e aí sai falando, não, na verdade a bondade não existe, né? Todo mundo só pensa em si mesmo, porque, né, a filosofia me mostrou isso, né? Isso na verdade é bem infantil, né? Por quê? Por que eu preciso separar as coisas? Por que quando eu faço uma boa ação, eu tenho que ou ter em mente o prazer que essa boa ação vai me dar, a felicidade que essa boa ação vai me dar, ou em mente a felicidade de ver o outro sendo beneficiado? Em outras palavras, por que ao dar um pedaço de pão para uma criança, eu tenho que sentir felicidade ou porque a criança não vai ter mais fome, ou porque eu me admiro que eu sou bom de ter dado um pão para a criança, né? É uma coisa absurda. Eu sinto felicidade justamente porque eu vejo a criança comendo um pedaço de pão e não tendo mais fome, né? E justamente eu sei que essa é a atitude boa a fazer porque isso vai me trazer felicidade. Felicidade, não prazer, né? Isso é uma outra discussão também, não tem como a gente conversar sobre isso agora.
né? É justamente a felicidade que isso me dá que, que me mostra que essa é uma boa ação, né? Outra coisa. Então, basicamente, são dois lados de uma mesma moeda. O problema é quando a pessoa tem um lado só. E aí sim, né? A pessoa que é um cínico. A pessoa que é um cínico, ele vai ajudar a criança e ele vai pensar só no prazer que ele vai sentir. Só que primeiro, esse prazer vai ser sabotado, porque vai ser um prazer bem superficial, né? Por quê? Porque ele só está pensando num lado da moeda, então não se sustenta um lado só. E segundo, ele vai olhar para os outros que têm a moeda inteira. Perceba, sim, eu senti muita felicidade. Nunca senti tanta felicidade quando eu doei um órgão para salvar a vida de uma criança. Sim, eu vou sentir a felicidade, mas eu tenho o outro lado da moeda. Eu vou sentir a felicidade justamente porque eu tô vendo aquela criança viva e aquela criança estaria morta. Então o cínico, ele olha por um lado da moeda, não consegue ter felicidade nenhuma, só uma felicidade superficial, ou faz por alguns interesses, né, para que as pessoas me vejam, etc. E olha para as pessoas que têm a moeda inteira e fala: "Ah, você quer fazer só para sentir prazer, né? Não funciona, eu já tentei". Claro que você não funciona para você, né? Então é muito infantil, chega a ser pueril esse tipo de argumento do Dr. House, né? Outra coisa, eu vou lá, me esforço para ser bom, né? Então, por exemplo, vamos lá, confissão aqui, né? Por que que eu, trabalhando 10 horas por dia, tendo 4 filhos, pego cada minutinho do meu dia e preparo o vídeo e gravo o vídeo? Porque eu quero ser bom em literatura. Eu quero ser bom nisso daqui que eu faço. Né? E por que que isso seria um sentimento desprezível? Por que querer ser bom em alguma coisa seria um sentimento desprezível? Né? Ora, eu justamente vou amar ser bom em alguma coisa porque a literatura é uma coisa muito bonita, no meu caso, né? E ser bom em literatura é uma coisa muito bela. O problema, novamente, então são dois lados da mesma moeda. Eu sendo bom e a literatura, que é uma coisa muito boa. O problema seria se eu quisesse ser bom por ser bom. Que é, por exemplo, a sede que a gente tem nos TikToks, aqui no YouTube, no Insta, de ser bom. Eu quero ser bom qualquer coisa, não importa. Lembra o próprio Brás, quando ele foi escolher a profissão dele? Ele falou: não, mas eu quero ser notável, né? Quer seja, eu posso ser um bispo, eu posso ser um médico, eu posso ser um político, não importa. Só quero ser notável. Aí sim que é um problema, você querer ser bom. Você quer ser bom sem substância nenhuma, mas mais ou menos assim, você quer ter os frutos da árvore, os galhos, vamos colocar assim, as folhas, né? Aquela coisa frondosa, sem ter caule e sem ter raiz. É claro que isso não existe, né? Mas, se você tem caule e raiz, é um desejo muito nobre, é um desejo muito belo você querer ser bom. E ora, querer ser bom, inevitavelmente você vai ser melhor do que muitas pessoas. Né? O problema, novamente, é que seu objetivo primordial seja ser melhor que outras pessoas. Né? Então, assim, imagine a seguinte situação, né? Eu sou mediano no que eu faço. E para mim, tanto faria se eu ficasse muito bom nisso ou se todos os outros virassem retardados. Aí sim que é um problema, né? Aí sim que é um problema, porque eu só tô olhando para essa diferença entre mim e os outros. Mas, então assim, eu sou um cara que corre, né? Eu corro 10 km por hora, sei lá. E aí 90% das pessoas correm 10 km por hora. E aí vamos supor que se me oferecessem, olha, vamos fazer assim, a gente corta uma perna de todas as pessoas, ou quebra o tornozelo de todas as pessoas vão correr, nem vão conseguir correr. Ah, então eu quero, porque eu vou ser o melhor corredor do mundo. Aí é um problema, porque você só tá olhando para a tua relação com os outros. Mas, falar assim, não, eu vou esforçar, eu vou praticar e eu vou ser o melhor que eu posso ser, né? E inevitavelmente eu vou ser melhor que outras pessoas. Não sei se eu vou ser melhor que todo mundo, porque tem gente muito boa e eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, mas vou tentar. Isso é um sentimento nobre. Lembre-se, um guerreiro grego,
Eu tô falando isso porque essas coisas que hoje em dia a gente separa e faz essas pseudo-questões, né? Ah, você quer ser bom para ser melhor que os outros? Ou você quer ser bom para... Ah, você faz caridade porque... né? Isso os antigos já tinham resolvido faz tempo, né? Lembre-se, um motivo para um grego ir para a batalha, além do motivo mais imediato ali, a guerra, né? Alguém invadiu o território, era adquirir glória. Né? Glória era um ideal muito importante. Né? Kleos se falava para o guerreiro. Né? Então o que Aquiles quer quando ele vai para a guerra de Troia? Ele quer ser conhecido. Mas ele quer ser conhecido só por ser conhecido? Não, ele quer ser conhecido por um motivo real. Ele quer efetivamente ser um dos maiores guerreiros ou o maior guerreiro que já pôs o pé nesta terra. E assim, se alguém chegasse pro Aquiles e falar: Aquiles, vamos fazer o seguinte, você não precisa ser um ótimo herói na guerra, mas eu vou criar toda uma propaganda no mundo antigo e pode ficar tranquilo que você vai ser herói, vai ser reconhecido como o maior herói. O Aquiles olharia pro cara e enfiaria a lança no olho do cara, sei lá. Por quê? Porque o Aquiles não quer só um lado da moeda. Ele quer ser, sim, admirado. Ele quer ser, sim, melhor que os outros guerreiros, mas por um motivo. Aí que está o ponto. De forma, olha que interessante, de forma que, vamos pôr, sei lá, tem o Musashi, né, que é um samurai. Mas deixa eu, para digredir menos, né, vamos pôr que eu seja um samurai e eu vou num país e as pessoas são relativamente fracas e treinando só só tendo um treinamento eficiente eu consigo derrotar todos. Um bom samurai, ele não vai parar a sua prática ali. Não importa que não tenha inimigos, adversários suficientes. Eu não estou pensando nos outros. A minha glória, o fato de eu ser bom, não vem da diferença, da discrepância entre a minha habilidade e a habilidade dos outros. Então, assim, todo mundo está aqui e eu estou conseguindo estar aqui, tá bom, já é o suficiente. E isso faz quem pensa só no lado da moeda. Quem pensa, não, eu quero ser bom por um motivo, não importa se os outros não me acompanham, eu quero ir aqui, e 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 aqui. É isso que acontece. Bom, então acho que eu fiz todas as digressões necessárias. Eu só coloquei aqui quando a nossa capacidade vira filosofia. Ah, tá. Encaixando no nosso contexto, né? Então, quando a nossa incapacidade vira filosofia. Então, eu não consigo amar, ser bom de verdade, com as duas faces da moeda. Eu não consigo amar o próximo ou me preocupar com o próximo de verdade, que é a felicidade que eu sinto e a felicidade do outro. Eu só vejo um lado e aí eu transformo isso em filosofia. Né? Eu falo, não, na verdade... O mundo é cruel, todo mundo só faz isso para a própria glória, né? Mais ou menos como Schopenhauer. E aí eu coloquei, por isso só o exame profundo e pessoal pode julgar nossas ações, né? Então não é a partir do outro, não é a partir de fora, não é a partir da relação de fora, mas a partir do exame pessoal que nós teremos as nossas ações julgadas.